Palavra nesse final de ano praticamente, né? Estamos há uma semana, final do ano, e hoje Natal. E nada melhor do que a palavra do pároco da paróquia Santo Antônio, Frei Mário Sérgio. Bom dia, Frei. Bom dia, paz e bem, e já um Feliz Natal. Para a igreja ainda é advento, né? O Natal começa ao entardecer desse dia, mas já é tempo de desejar o que de melhor o Natal nos trouxe, que é uma mensagem de amor e de paz. A criança ali, reclinada naquela manjedoura, recebe também o título de Príncipe da Paz. Eu acho que é o que o mundo precisou e precisa. Na Bíblia tem duas palavras que nós podemos traduzir por paz, que é Shalom e Eirene. Shalom em hebraico é paz, prosperidade, alegria, família, terra, gado, boi, tudo que um judeu entendia como sendo algo de bênção de Deus. Esse é o Shalom. E Eirene, que é em grego, é uma paz interior. Perceba que o ressuscitado, quando aparece, ele sempre deseja Eirene, ou seja, eu te darei uma paz que você não poderá comprar. Outras coisas você pode até comprar, mas essa paz não. A paz interior, a paz de espírito é um dom do ressuscitado. E por que não dizer um dom dessa criança que hoje nascerá e renascerá em nossos corações. Espero que renasça também em sua família e em sua vida. Agora há pouco nós conversávamos com o arcebispo metropolitano, falávamos sobre essa lacuna na Bíblia sobre a vida de Jesus. Isso a propósito, porque ontem eu assisti o filme que passou na Netflix, está passando na Netflix, o Pequeno Messias, que retrata, claro que uma figura talvez mais ficcional, mais imaginária, mas projetada dentro de um contexto que pode ter algo de real e muito real. Era Cristo entre 0 e 10 anos. O filme acaba entre Cristo, entre o menino Jesus, entre 0 e 10 anos, do nascimento até os 10. Evidentemente que é possível que os produtores queiram depois alongar para do 10 aos 20, chegar aos 30. Uma trilogia. Não é? Uma trilogia. Mas o porquê dessa lacuna de informação sobre a vida de Jesus do nascimento até os 30 anos? Então, quando nós voltamos ao Cristo histórico, que você tem várias leituras, que a teologia chama de cristologia. Existem várias leituras. Uma delas é a leitura do Cristo histórico, ou seja, daquele que se encarna. Em Filipenses capítulo 2, está no livro da Bíblia, vai dizer que ele se esvaziou completamente da sua divindade, assumindo a nossa condição humana. E a cristologia, essa do chão, da terra, né, vai dizer exatamente isso, que esse esvaziamento de Cristo se deu por completo. Embora ele não perdeu a natureza divina, que está em igualdade com a natureza humana. Mas ele teve que se submeter à história, como um jovem qualquer que precisou aprender as coisas mais elementares da vida, desde da compreensão da sua cultura, da sua religiosidade. O que era que um garoto daquela época fazia? Você sabe que com 12 anos, uma criança já se emancipa na cultura judaica, né? Então Jesus também passa por esses rituais todos, estuda aprofundadamente as Sagradas Escrituras que dizem respeito à sua vida, que ele já sabia quando pregava no templo aos 12 anos, quando se perde da caravana, quando Maria e José chegam, filho, sua mãe e eu aflitos se procurávamos, ele dizia, não sabias que devo ocupar-me das coisas do meu pai? Mas aos 30 anos, de fato, há uma lacuna. Agora sim, Dilson, nós temos inúmeros evangelhos que narram a vida de Jesus, inúmeros. A igreja escolheu 4, por entender uma coerência de vida. Por exemplo, esse filme que você assistiu, Jesus aprisiona passarinho, ele transforma criança em bode, irritou Jesus, ele transformava alguma coisa. Era um magozinho, um mágicozinho. Uma leitura ficcional. O que nós entendemos é que Jesus viveu uma vida normal, deve ter aprendido o ofício de carpinteiro, que é o que mais ou menos seria natural naquela época. Mas tem um dado interessante, quando João Batista está preso, prestes a morrer porque denuncia Herodíades e Herodes, que tinha um caso, né? Era um adultério, ele vai dizer, pergunta para ele se é ele que deve vir ou vamos esperar outro. Ou seja, a ideia de que Jesus foi construindo aos poucos, esse é o tempo de maturação, construindo a sua concepção de Messias.
compreendendo aos poucos, gradativamente, qual era a sua missão. Então, aos 30 anos, ele vai dizer, olha, diga a João que o cego enxerga, o coxo anda, os mortos ressuscitam, os paralíticos devolvem a sua mobilidade. Eu não vou responder mais nada. Diga a ele que as obras já começaram. Então, há uma curiosidade, mas é uma vida normal. Bom, mas evidentemente que a igreja tem dado pouca informação, pelo menos como cristão que sou, e tem pouca informação sobre esse período mesmo, não é? Diríamos assim, vamos dizer, mais até a partir dos 10 anos, né? 12 anos que Cristo pregou para os doutores, né? Aquela coisa toda. Daí em diante, essa trajetória de Cristo, ela é um pouco ofuscada ou omissa com referência a todo tipo de informação, até da própria mídia. Exato. Isso não é uma falha, talvez, da própria, das próprias escrituras ou da própria Igreja Católica, até podemos assim dizer. Eu não diria da Igreja Católica, eu diria dos cristãos de um modo geral, das religiões cristãs, em passar esse tipo de informação para todos nós. Então, vamos a um dado histórico. A primeira informação que nós temos aí é o maior evento da vida de Jesus é a sua ressurreição. Paixão, morte e ressurreição. Os evangelhos começam a ser escritos a partir da década de 50. Evangelho de Marcos, depois Mateus, Lucas e João. Nenhum tinha preocupação de explicar o que aconteceu na vida ordinária de Jesus. A preocupação era explicar o mistério que se deu a partir do início do seu ministério, que acontece com o batismo. Geralmente, Marcos começa falando do batismo de Jesus, vem do deserto, começa a sua missão. Esse recorte é o que é foco dos evangelhos, que não são históricos, eles são catequéticos. Ou seja, é um modo de compreensão do real, de apreensão do real, para que não se perdesse a memória. Você sabe que escrever é uma tecnologia do Império Romano, de modo particular. As atas, os registros, por onde o Império Romano passou, ele registrou. Outras culturas sequer dominavam a escrita, muito menos a leitura. Então havia os copistas, os escribas, que era um grupo muito restrito, que dominava a tecnologia da leitura. Pra você ter uma ideia, a minha pesquisa de mestrado, eu foquei na oralidade e eu vim descobrir que o letramento no mundo não tem 200 anos. Quando o Gutenberg cria uma Bíblia e a igreja fica apavorada pela possibilidade da Bíblia chegar na mão do povo e não saber interpretar, qual era o detalhe? Ninguém sabia ler. Havia o livro, havia a Bíblia, mas ninguém sabia ler. Então, essa preocupação de um registro escrito, histórico, isso não é comum no tempo de Jesus. É uma tecnologia muitíssimo lá para frente. Provavelmente Jesus sabia ler e escrever, porque em Lucas capítulo 4 ele toma o livro, ele lê o livro, ele interpreta o livro. Então Jesus era um jovem que se preparou, por isso a sua vida oculta não tem tantos detalhes, mas a grande preocupação do evangelho, ela é catequética. Ou seja, aquilo aconteceu, aconteceu. Daquele modo, não sabemos. Mas qual é a mensagem? Essa é a preocupação, esse é o foco. Então as pesquisas que se aprofundam são paralelas. Por exemplo, atas do Império Romano. Na noite de Natal, há uma preocupação de dizer que Jesus nasceu no tempo de Quirino. Ele contextualiza o César, o imperador daquele tempo, para dizer que Jesus não é um mito, não é uma fantasia, mas nasceu contextualizado na história. Então esse não é um problema da igreja, porque a igreja é herdeira desse patrimônio escrito e não há registro. Agora, há sim inúmeras fantasias, aquilo que eu falei. Quando a igreja escolhe o cânon bíblico, a partir do ano 1000 por aí, ela determina 4 livros que têm um mínimo de coerência, do início ao fim. Então, se você for nos arquivos, o Vaticano deve ter esses arquivos. Tem inúmeras maluquices com Jesus, inúmeras fantasias com Jesus. Um bruxinho, um menino perverso, um menino maldoso. Então a igreja viu aqui muito mais fantasia do que... São chamados evangelhos apócrifos. Ou seja, não vieram à luz e são guardados. Serve como registro, não como registro histórico. Outro dado interessante, né? O local exato do nascimento de Cristo. Eu já estive em Jerusalém e fui visitar o local, estive no local exato, né? Onde Jesus teria nascido, pelo menos naquela igreja da Natividade. Ao sair da igreja da Natividade, um agente de turismo disse, olha, mas o lugar não foi esse, o lugar foi ali fora daquela muralha e tal. E eu não fui, já tinha
Ela estava cansado e não foi. Chama-se Campo dos Pastores. É. Lá embaixo. E aí a pergunta é o seguinte: aonde realmente Jesus nasceu em Jerusalém? Foi aonde está a igreja da Natividade ou realmente nesse outro local? Então, carecemos também de dados arqueológicos, de dados mais científicos nesse aspecto aí, né? O que é que a igreja tem? 3 coisas fundamentam e balizam a igreja católica: o magistério, a tradição. Veja, na tradição é onde a gente tem toda a caminhada da igreja. Por tradição, estaria estabelecido ali. Mas quando os estudiosos vão aprofundando as temáticas, as questões, encontram um resquício arqueológico, então começa uma conjectura de que talvez não pudesse ser ali, por N situações. Eu também já fui lá, eu já fui na Terra Santa 5 vezes, então para mim, estou muito familiarizado com aquele aspecto ali. O que é que nós guardamos? Quem vai na Terra Santa, a primeira informação é essa: tudo que você vai ouvir aqui é uma suposição. Não temos nada, não tem um georreferenciamento, não tem nada de tecnologia de hoje, né? Então, por tradição, e aí você vai nos escritos da igreja, na tradição da igreja, né? Magistério, escritura e tradição. Por tradição, acreditamos ser ali. Agora sim, para nós que vivemos a fé, esses dados cientificistas, eles ajudam, mas eles não determinam. Por exemplo, não ter sido ali compromete a mensagem evangélica? Não. Não ter sido ali compromete o amor que temos ao Cristo e aquele lugar? Também não. Então ficamos com a memória dos nossos antepassados, porque a tradição é um dos pilares da Igreja Católica. Para Mário Sérgio, qual é a programação hoje da Paróquia Santo Antônio? Então, hoje a Paróquia Santo Antônio nós vamos celebrar 3, 6, 7 missas em nossas comunidades. Nós estamos aqui numa grande zona de expansão, que é o bairro do Sim. Então nós seremos aqui, vamos começar pela Igreja dos Capuchinhos. Aqui nos Capuchinhos, 8 da noite será a nossa Santa Missa, com transmissão pela nossa emissora co-irmã, a Rádio Sociedade 102.1. No bairro Santa Mônica, Capelinha Santa Mônica, em frente ao Lar do Irmão Velho, a missa será às 18 horas. Essas duas eu irei celebrar. Vamos agora para Nó de Cerqueira. Ali na Nó de Cerqueira tem uma capela da Imaculada Conceição. A missa será às 18 horas, com o Frei Jorge Rocha. Depois da Artêmia Pires, ao lado do condomínio Bela Vista, tem a Capela Senhora da Paz, 19h30, também com Jorge Rocha. E no final, indo lá para aqueles condomínios Damas, ali tem a comunidade São Francisco. Depois o condomínio Arbor, também na Artêmia, às 21 horas, também Jorge Rocha. Como ele demorou a chegar, eu dei muito trabalho para ele, para compensar, não é? Porque o bom da nossa vida é essa, né? Aqui ele é superintendente, no convento ele é o meu superior, na paróquia eu coordeno os trabalhos, então a gente vai tentando manter esse equilíbrio. Ele está ouvindo, porque é rato de rádio, viu? Então, Frei Jorge Rocha, respire, seja bem-vindo, a pastoral lhe espera. E o Frei Cristóvão vamos celebrar na Lagoa Subaé, 18 horas, comunidade Nossa Senhora do Amparo, atravessa a Nó de Vapeçada do Calundu, onde tem a comunidade São Jorge. A missa será às 19h30. E amanhã, 8h30 da manhã, também com transmissão pela Rádio Sociedade, eu estarei celebrando, né? Eu não sou da turma do licor, nem do uísque, nem da cerveja, então estarei tranquilamente de pé para celebrar conosco. Teremos programação ao vivo também em nossas rádios, vai ser uma rede, né? Vamos em rede, 5 da manhã você está por aqui. 8h30 da manhã temos missa amanhã, aos sobreviventes das farras, então 8h30 estaremos lá. E 19h30, aos ressaqueados, teremos a missa às 19h30 na comunidade São Pedro, que fica no Parque Getúlio Vargas. Muito obrigado pela sua presença, Feliz Natal para o senhor. E reze muito pelos brasileiros, para que possa ter um Natal e um Ano Novo muito feliz. É isso que eu desejo também de todo o coração. Por isso que no primeiro dia do ano, a igreja celebra o Dia Mundial da Paz. É assim que nós devemos começar o ano, né? E assim, Natal é tempo de faxina, de limpeza, de transformação. Quem sabe a gente não precisa limpar algumas arestas que estão sujas dentro do nosso coração. Não vale a pena celebrar o Natal se a gente esquece do principal, que é o aniversariante, que é Jesus de Nazaré. Que ele possa nascer e renascer em cada coração. Obrigado, Frei Mário Sérgio Ferreira Júnior. E hoje